A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Olha, já faz um tempinho que eu não peço de maneira mais enfática para você sobre se inscrever no canal. Então você que passa sempre por aqui, assiste, mas não se inscreve, você está deixando de ajudar a gente. Porque é uma grande oportunidade para a gente, quando você se inscreve, dá o like, compartilha, de fazer essa mensagem que pregamos aqui chegar ao coração de outras pessoas, tá bom? E para você é algo tão simples, não custa nada. Basta você se inscrever, dar um like e compartilhar essa mensagem, e o YouTube entende que essa mensagem ela é relevante para ser passada adiante. Então muito mais gente vai ser alcançado com essa sua atitude, tá certo? Inscreva-se. Muito bem, o tema de hoje. Quando você é esmagado, mostra o que tem dentro. Quando você é esmagado, mostra o que tem dentro. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus aqui para você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 24 em diante, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Gente, essa história de joio e trigo tem tanta lição para a vida da gente, e eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes. Primeiro, o joio e o trigo, num determinado momento, eles são muito, mas muito parecidos. Uma pessoa que não tem assim muito conhecimento, ele vai confundir o joio e o trigo, porque eles são ramos muito semelhantes. Interessante que o joio tem, inclusive, a tendência de crescer mais do que o trigo. Ele fica mais alto que o trigo. Olha que coisa. Isso então pode confundir também os incautos, né? Porque a pessoa viu: olha que bonito, olha como cresceu. E não é trigo, é joio. Cresceu mais que o trigo. E quando nessa parábola Jesus está contando que o dono daquela plantação não permitiu que o trigo fosse, que o joio fosse arrancado, é porque o trigo seria prejudicado também. Mas chegaria o momento que ele precisaria ser separado. Ele não poderia ficar misturado junto com o trigo. E vou te dizer o porquê. Quando o trigo fosse esmagado, amassado, para então poder fazer o pão, por exemplo, a farinha e, consequentemente, o pão, se o joio fosse amassado junto com o trigo, ele iria envenenar o trigo. Sabe por quê? Quando você amassa o joio, quando você esmaga ele, ele se torna um veneno.
algumas propriedades dele. Ele se torna indigesto, ele causa náuseas, ele causa vômito e ele causa tontura. Portanto, se o animal ou um ser humano, o animal nem tanto, até pelo seu grande porte, principalmente se for um animal de grande porte, talvez não seja tão influenciado. Mas um ser humano, se ele comer aquele joio que foi esmagado numa certa quantidade, ele vai ter ânsia de vômito, né? Náuseas, ele vai ter tontura, ele vai ter vertigens, tudo por causa desse joio. Então, quando ele é amassado, ele mostra o que ele tem dentro. Ele tem veneno. Diferente do trigo. O trigo amassado vira pão. O joio amassado vira veneno. Sabe o que isso nos ensina? Que na vida, quando nós somos amassados pelas lutas e pelos problemas, é que nós vamos colocar para fora o que tem dentro da gente. Vou fazer uma comparação aqui bem infantil até, bem bobinha, mas ela é pertinente. Você vê uma pessoa cheia de Deus, um cristão, que ele tropeça, ele bate o dedo. Sabe quando você bate o dedo mínimo assim, né, o mindinho, no canto no pé da mesa, não é? O crente nessa hora, ele, oh, glória a Deus! A pessoa sem Deus nessa hora, ela grita um palavrão. É verdade. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer, pastor, você está exagerando. Não, é verdade. A gente põe para fora o que a gente tem dentro. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma pessoa que tem a mente, sabe, sempre suja, numa hora dessa ela só lembra de palavrão para falar. Ela xinga um punhado de nome. Um crente, numa hora dessa, ele glorifica. Ele glorifica. Oh, aleluia! É impressionante. Na hora do aperto da vida, a gente põe para fora realmente o que a gente tem dentro. Tem gente que na hora do aperto, ela começa a blasfemar contra Deus. Ela começa a xingar Deus. Verdade, ela tem coragem de fazer isso. O crente não. A pessoa, quando ela está cheia de Deus, na hora do aperto, ela pode chorar, ela pode se lamentar consigo mesma, mas ela não põe, sabe, um azedume para o lado de fora. Ela não tem veneno dentro dela. Então, nesse momento, ela vai colocar, às vezes, até uma adoração. Ela vai cantar. Ela vai cantar um louvor para Deus na hora do seu sofrimento. É impressionante. Você vê isso, olha só o que eu vou lembrar aqui. Você vê isso num velório. Se você for à morte, assistir ali aquela família, né? Acompanhar aquela família que perdeu um ente querido crente, e a família também é crente, você vai ver um tipo de comportamento. Você vai assim na capela mortuária ali do lado, e tem ali uma pessoa que morreu sem Deus, de uma família que não conhece a Deus. Você vai ouvir gritos, desesperos, você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir gente blasfemando contra Deus. E de repente ali, onde morreu um crente, onde a família também é crente, tem choro, tem dor, mas de repente alguém vai se levantar e vai cantar um louvor para Deus. Então, na hora do esmagamento é que você vai descobrir o que tem dentro de você. Não é quando tudo está bem, quando o salário foi aumentado, a gratificação foi incorporada ao salário, não é? Quando você volta do médico e os resultados dos exames são maravilhosos. Não é nessa hora que a gente mostra quem a gente é de verdade e o que tem dentro da gente. É quando você recebe um diagnóstico ruim. É quando, de repente, você é mandado embora. É quando você olha para dentro da sua casa e você encontra um problema sério para resolver. É nessa hora que você está sendo esmagado pelo problema que você vai colocar para fora quem você é de verdade. Pense nos esmagamentos que a vida já lhe trouxe. Quem é você?
O que você colocou para fora na hora das suas maiores perdas? Porque é isso que de fato você é. O que você mostrou na hora mais difícil da sua vida, essa é a sua essência. E se aquilo que você viu sair de você não foi bom, é hora de você procurar mudar isso. Porque é nessa hora que você se conhece de verdade. É nessa hora que você também se deixa ser conhecido de verdade. Abre o teu coração para essa verdade. E lembre-se disso. O trigo amassado vira pão. O joio amassado vira veneno. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Em especial, a minha oração é exatamente por essa pessoa que está sendo amassada pelos problemas da vida, esmagado pelos sofrimentos de uma decepção, de uma frustração, de uma traição. Esse é o momento dessa pessoa mostrar o que ela tem dentro dela. Esse é o momento dessa pessoa mostrar quem ela é de verdade. E que ela possa ser aprovada como um trigo que amassado vira pão, e não como um joio que amassado vira veneno. Que continuem saindo palavras de adoração ao teu nome, mesmo no meio da luta e do sofrimento. Que essa pessoa continue declarando a fé que tem em ti e a confiança em ti, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece não ter mais solução. Ela continue afirmando a fé que tem no Senhor. Tal como fez o profeta ao dizer que, ainda que não haja mais fruto na videira, ainda que o campo não esteja mais produzindo, ainda iria se alegrar no Senhor. Que seja esse também o nosso comportamento, Pai. Diante de lutas e esmagamentos, que possamos continuar declarando a nossa fé naquele que é infalível, naquele que não nos deixa, que não nos abandona, muito menos nas horas difíceis da vida. Pelo contrário, é socorro bem presente na hora da angústia. É a minha oração e a minha gratidão a esse Deus que não nos deixa, que não nos abandona. Hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus continue abençoando sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.